Esse dia 5 de novembro marca os 4 anos do rompimento da barragem do Fundão da mineradora Samarco, que matou 19 pessoas. Fez desaparecer um povoado em Mariana, atingiu gravemente outros 7 e produziu um rastro de lama que chegou até ao Espírito Santo. O desastre ambiental afetou milhares de pessoas que viviam da pesca e da agricultura às margens do Rio Doce. Paralisou empresas e usinas, provocando mais prejuízos econômicos e sociais. Na semana passada, o Conselho de Política Ambiental do Estado autorizou a Samarco a retomar as operações da empresa. Sobre o assunto, eu converso com o promotor de justiça da comarca de Mariana, Guilherme de Sá Meneguim. Muito bem-vindo. Obrigado. Doutor Meneguim, como é que o senhor viu a decisão do Copan de autorizar a volta da Samarco? O Copan aceitou o pedido da Samarco de retorno das atividades, um licenciamento ambiental, o que está no direito da Samarco pedir e do Copan avaliar e tomar a decisão de acordo com seus critérios administrativos. Agora, do ponto de vista moral, eu vejo como, eu lamento, né? Nós lamentamos os atingidos também porque a Samarco e as empresas Vale, BHP e a Fundação Renova não cumpriram nem 10% da reparação aos atingidos. Então, é muito estranho, por exemplo, a Samarco querer adiar a entrega das novas comunidades reassentadas, que só foi fixada judicialmente para o dia 22 de agosto de 2020, e voltar a operar antes disso e estar recorrendo ainda para ampliar esse prazo. É, no mínimo, uma incoerência e uma contradição. Então, do ponto de vista moral, eu lamento essa decisão, tão cedo. Agora, além dessa questão de não ter atendido as demandas, né? Tem uma outra questão que é uma barragem que está lá com as mesmas características, uma barragem montante, né? Que é a barragem de Germano, que não foi sequer iniciado o descomissionamento dela. Essa é uma questão também? É uma preocupação das comunidades lá? Existe essa barragem, né, a montante. É uma barragem que já está desativada há muito tempo e ela está, salvo engano, eu não conheço os detalhes desse ponto, no programa de desativação, descomissionamento e descaracterização. E eles, de fato, ainda não iniciaram esse processo. Esse é mais, então, mais um passivo aí. É mais um passivo ambiental. O senhor mencionou aí aquilo que não foi feito, só foi feito 10%. O que a Samarco deixou de fazer? Bem dizendo, a Vale e a HP. Quando a gente fala 10%, a gente diz que, em primeiro lugar, não entregou nenhuma casa dos reassentamentos familiares e coletivos para ninguém. Então, nós estamos falando aí de mais de 400 famílias, cerca de 430 famílias têm direito a um reassentamento ou coletivo ou familiar, e nenhuma recebeu sua casa. É importante relembrar que o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública requerendo, entre outros direitos, o reassentamento das comunidades, garantindo a participação das vítimas. Porém, eles não aceitaram um prazo, nenhuma sanção para isso. Então, nós tivemos que entrar com outro pedido que chama cumprimento de sentença, para que o Poder Judiciário fixasse esse prazo final e a sanção correspondente. E, em 1º de março de 2019, foi publicada essa decisão, fixando 27 de agosto de 2020 como prazo final sob pena de multa de R$1 milhão. Mas, mesmo assim, o reassentamento coletivo de Bento Rodrigues, que engloba cerca de 255 famílias, está na fase de infraestrutura ainda, né? O de Paracatu de Baixo ainda está na fase inicial de supressão de vegetação e terraplanagem. Que é outro distrito muito atingido também. Exatamente. Né? Acho que é muito bom esclarecer esse ponto, porque os distritos atingidos de Mariana foram 8. Né? Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foram devastados. A comunidade teve que ser toda retirada desses distritos. Já os outros, como Paracatu de Cima, Campinas, Borba, Camargos, Ponte do Gama, Pedras, foram parcialmente atingidos. E nesses parcialmente nós temos pelo menos 60 famílias que têm direito ao reassentamento familiar. E essas 60 famílias, elas só precisam de uma coisa: comprar uma casa e entregar para elas em condição de habitabilidade. E até hoje essa marca não fez isso. E que nem não é no lugar original, não é? Exatamente, porque... Elas foram removidas definitivamente de onde elas viviam. Sim, é o que a gente chama de deslocamento compulsório. Você retira a pessoa da casa dela compulsoriamente contra a sua vontade.
E isso é muito grave, uma grave violação de direitos humanos, inclusive. E até hoje eles não repararam nenhum desses atingidos. Então não posso acreditar que eles, quando a gente fala 10% é um chute, né? Porque no final das contas deve ser menos do que 10%. Isso sem falar que só tem 151 famílias indenizadas, sem falar que várias famílias... São quantas famílias ao todo? São cerca de 1.200 famílias só em Mariana. Né? Aliás, todas as informações que eu digo aqui referem-se apenas à comarca de Mariana e nós estamos falando de mais de 40 municípios atingidos pelos rejeitos da mineração da Samarco. Então, de cerca de 1.200 famílias, e esse número deve aumentar, 151 só definitivamente indenizadas é muito pouco. Sem falar que várias famílias, por exemplo, não receberam o auxílio financeiro emergencial e só receberam depois que o Ministério Público fez a intervenção ou a Defensoria Pública. Então, várias famílias ficaram meses, anos, sem receber absolutamente nada, nem para sua subsistência, por causa da desídia das empresas e da Fundação Renova. Foi uma atuação medíocre. Pois é, deixa eu entender como o que fez isso acontecer, não é? Que o senhor está citando aí as controladoras, as empresas controladoras e uma terceira empresa que foi criada para dar as soluções nos interesses das controladoras. Por que elas conseguiram, contra todos os argumentos e evidências, conseguiram, 4 anos depois, só atender 10% das demandas e, enfim, daquilo que deveria ser, estava colocado em ações na justiça, foram ações coletivas. Só para a gente entender, como é que chega a esse ponto 4 anos depois? Eu gostaria de entender também qualquer desculpa deles, né? Em primeiro lugar, a Fundação Renova, é bom destacar, ela foi criada pela Samarco Vale BHP, num acordo com a União, o governo do Estado de Minas Gerais e o governo do Espírito Santo. Não houve participação do Ministério Público na definição das características dessa fundação, nem dos municípios afetados, nem dos atingidos. É a mesma coisa de alguém destruir a sua vida, ou a minha, ou de qualquer um de nós, e dizer como que ele vai reparar o que ele destruiu, quanto que ele vai pagar. Quer dizer, é um cheque em branco que o governo deu. Havia ali, na nossa visão, um conluio, né, para a construção dessa fundação. E aí a Fundação Renova já recebeu 6,68... Mas o senhor está dizendo que o governo, o executivo, ele agiu nesse sentido? Ele agiu nesse sentido. Cheque em branco, deu esse cheque em branco. Não corrigiu a rota disso? E o pior, disso? Ele deu o cheque em branco e comemorou. E anunciou isso como se fosse uma grande vantagem. O pior de tudo é você ver uma coisa tão injusta, tão errada, ser comemorada pelos políticos e pelas aquelas pessoas que construíram essa coisa horrível que se chama Fundação Renova. Né? E aí nós temos que conviver com isso. Só que é bom destacar a responsabilidade... Mas isso não é possível de revisão? A responsabilidade pelo crime e pela reparação continua sendo da Samarco, da Vale e da BHP. Né? Tanto é que nos processos quem figura como réu não é a Fundação Renova, são as empresas. Né? O que elas fizeram foi, ao invés de contratar cada empresa para resolver os problemas, eles criaram uma grande entidade que já recebeu 6,68 bilhões de reais e não conseguiu entregar uma casa para as pessoas. Recebeu de quem? Das empresas, Samarco, Vale e BHP. Exatamente. E da própria Samarco. Entendeu? Então, eles recebem esse recurso e a gente não vê esse recurso sendo aplicado de forma adequada no sentido de reparar os direitos atingidos. Nós entramos com várias ações. E o pior, nós fazemos os acordos e eles descumprem esses acordos e nós temos que judicializar de novo. E é bom destacar, as coisas só andaram depois das ações do Ministério Público e com grande pressão da comunidade atingida, que estava presente em todas as ações e participava de todas as ações que nós tomamos. Né? Nenhuma coisa saiu da minha cabeça ou de qualquer promotor de justiça sem a participação dos atingidos. E, mesmo assim, eles se negaram, recusaram, recorreram, enfim, eles fizeram uma verdadeira bagunça, uma tragédia processual, jurídica e humana que já se prolonga há 4 anos. Eu sempre digo e vou repetir, o crime, ele ocorreu dia 5 de novembro de 2015, mas ele se repete a cada dia, com os atrasos, com as ineficiências, com os direitos dos atingidos rejeitados e com a necessidade de milhares de ações na justiça, e sem falar, né, nós estamos aqui falando só das ações do Ministério Público coletivas, mas tem muitas ações individuais também, e que causam toda essa tragédia e que não levam a um lugar correto, justo.
Como é que o governo do Estado, como é que ele age? Ele é, enfim, demandado nessa questão, ele é questionado, porque, afinal de contas, ele participou de um acordo para a criação da Renova, que o senhor está apontando como, digamos, se não a responsável, a articuladora desse tipo de briga judicial que se estende, não atender, enfim. Como é que o governo do Estado se comporta? O acordo para a criação da Fundação Renova foi feito em 2016, hoje, né? Foi feito em 2016, foi feito um grande evento para comemorar uma coisa tão ruim para todos, né? Eu não tenho como te dizer qual que é a postura do governo do Estado de Minas Gerais, porque eu não participo do governo do Estado de Minas Gerais, né? O que a gente espera é que eles, de fato, fiscalizem, tomem as medidas adequadas, mas como eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço profundamente, né? Com certeza não tenho condições de falar sobre isso, né? Qual que é a postura do Estado, o que ele está fazendo ou não fazendo, né? O que a gente cobra é das empresas, porque nós acionamos as empresas. Elas é que são as responsáveis, né? De forma alguma, a União, ou o Estado, ou municípios são responsáveis pelo crime. Quem tem que buscar reparação é as empresas e elas têm que ser responsabilizadas. O que nós criticamos é como esse acordo foi feito e da forma assodada e rápida que foi feito. Agora, a pergunta tem muito a ver com o seguinte, quem é que pode ser, as empresas não estão atendendo ao que devia, 4 anos depois, só atenderam 10% do que deviam, nós podemos dizer que o Estado está assistindo sem se mexer. Eu não posso afirmar isso, porque o Estado de Minas Gerais também está tomando algumas medidas, mas não sei os detalhes delas. O que eu posso falar é da nossa atuação. Foram várias ações que nós ajuizamos, várias ações de caráter coletivo, para atender os direitos atingidos. Como é que a Justiça age em relação a essas ações? Grande parte dos nossos pleitos foram acolhidos, né? Uma outra parte houve acordo. Onde não houve acordo, nós tivemos que judicializar. O problema da judicialização é que há todo um trâmite processual que sempre demora mais para chegar na ponta. Se houvesse boa vontade das empresas e da Fundação Renova, não precisava chegar nesse ponto. Vou dar um exemplo assim claro. Centenas de pessoas em Mariana que tinham direito ao auxílio financeiro, que é um valor pago mensalmente através de um cartão, inclusive isso se tornou um paradigma a ser aplicado em outros desastres e, inclusive, ao longo da bacia do Rio Doce, mas começou em Mariana. O primeiro lugar onde foi feito um acordo homologado pela Justiça foi lá. Então, nós fizemos um acordo para pagar esse auxílio às famílias atingidas. Inicialmente, a Samarco começou a passar, né? Depois que criou a Fundação Renova, ela passou, de repente ela suspendeu a entrega desses auxílios para novos núcleos, né, familiares, outros núcleos familiares, e ficam mais de 300 pessoas sem receber. Quando a gente foi investigar isso, as pessoas tinham realmente o direito e nós tivemos que entrar com outra ação que chama cumprimento de sentença, né? Foi um cumprimento de sentença coletivo, onde a gente teve que obrigar... qual era a alegação para suspensão? Nenhuma. Não havia justificativa. A pessoa chegava lá, Samarco, eu pedi renda. Samarco, me ajuda a sobreviver. Ele simplesmente negava e sequer entregava um documento para atingido. Como é que foi o impacto de Brumadinho nesse contexto aí que o senhor está relatando? Desastre de Brumadinho. Foi terrível quando a gente ficou sabendo da notícia. Eu, particularmente, também fiquei muito triste, até um pouco revoltado, porque todo mundo sabia, todo mundo que eu digo assim, os órgãos responsáveis sabiam que ia se repetir. Porque essas barragens de alteamento montante são terríveis. A chance delas se romper é muito grande. E muitas vezes as pessoas assim, se lembram de Mariana e Brumadinho, que foram os mais graves. Mas Mariana e Brumadinho são a consequência de outros rompimentos que foram ocorrendo nos últimos 20 anos. Foi pelo menos cerca de 10, com mortes, com graves destruições ambientais. Não sei por que esses desastres, esses crimes graves que aconteceram no passado não chegaram tanto ao conhecimento das pessoas. Mas a gravidade foi aumentando, né? Até que chega em Mariana e causa uma destruição enorme, né? De cidades inteiras, de comunidades inteiras, 19 óbitos, mais um abortamento, né? Nós não podemos esquecer desse aborto, da vítima que sofreu um aborto por conta da lama, do rejeito da Samarco. E o de Brumadinho já vem mais 270 óbitos.
Quer dizer, é um massacre da população mineira, não tem outra palavra. Se a gente pegar o massacre que essas mineradoras fizeram com a nossa sociedade mineira, quanta destruição elas causaram, é um negócio de apocalíptico. Porque nós estamos falando aí de cerca de 300 pessoas que foram massacradas pela mineração nos últimos 20 anos. Né? Agora, o governo Zema tem feito uma defesa do setor minerário, e, enfim, houve uma campanha, inclusive recente, do empresariado mineiro nesse sentido, uma preocupação, porque, na verdade, o setor minerário é o carro-chefe da economia do Estado. Nós sabemos que o prefeito de Mariana estava ansioso por essa retomada da empresa, né, da atuação da empresa, a retomada das operações. Então, a gente não pode ignorar o fato de que o Estado é muito dependente da mineração. Do seu ponto de vista, com o que assistiu, o que esperar, né, da política ambiental de hoje, em Minas Gerais, e da fiscalização? Né? Sim. O que nós podemos esperar daqui para frente? Nós temos uma novidade, que é a legislação ambiental que foi aprovada no início do ano aqui na Assembleia. Ela é uma legislação mais dura, né? E não permite mais construção desse tipo de barragem, enfim, tem uma série de mudanças. Mas tem uma política ambiental aí. Qual que é a sua percepção disso? Não me entendam mal quando eu disse que as mineradoras massacraram as pessoas e o meio ambiente, porque isso é fato. Né? Agora, é um outro fato que eu, enquanto mineiro, enquanto natural de Ouro Preto, enquanto tendo toda a minha família, trabalhou direto e indiretamente com a mineração. Meu bisavô e meu avô trabalharam na mina de ouro, da Passagem. Né? Enfim, primos, irmãos, tios, né? Minha família toda sempre esteve, e eu sou até um colecionador de pedras de mineração. Né? O que me deixa... E o que eu acho que a gente tem que pensar é como transformar a mineração em realmente só pensar no lado bom dela. E para isso tem que ser implementado desenvolvimento sustentável. Né? A Lei de Segurança de Barragens, ela já deveria existir há muito tempo. Né? Por que só depois do crime de Brumadinho que ela foi votada? Porque a pressão popular se tornou muito forte. E ela é um passo importante, mas tem muito mais coisas a serem feitas para que a mineração possa, de fato, criar empregos, renda, lucro e rendimento, inclusive tributos para o Estado. O que você acha necessário? Cumprir o que está no artigo 225 da Constituição, que é o desenvolvimento sustentável. As pessoas acham que falar em desenvolvimento sustentável é uma coisa absurda, não vai prejudicar o meio ambiente. Desvia o foco, traz para um debate ideológico, ou não explorar nada, ou destrói tudo. Nós temos que parar de pensar nisso. Existe um meio termo que o Brasil não buscou. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. É uma coisa que ajuda, é um princípio que ajuda a gente explorar o meio ambiente de forma mais racional, por mais tempo, e o mais importante, cria mais empregos. Vou dar um exemplo aqui muito simples. No Brasil existem inúmeras pedreiras abandonadas. Né? Então explora lá rapidamente, destrói o meio ambiente e não se faz nada com aquela área da pedreira. Como se faz no exterior? Eles exploram adequadamente e depois tem um plano de utilização daquela área. Por exemplo, na China se fez um hotel na pedreira abandonada, ou seja, continua criando renda e emprego. Na Inglaterra tem um local lá que eles fizeram uma estufa gigante. Então, por que não fazer isso no Brasil? Por que não instituir de fato o nosso princípio de desenvolvimento sustentável, que na mineração tem um viés muito mais importante? Por que as empresas não fazem? Essa pergunta para elas não. Por que? Para elas mesmas, por que não? Primeiro porque o Brasil continua tendo leis muito fracas. Né? Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que aceitar, né? E tem que dizer para a população que as leis para punir esse tipo de crime são leves. Por exemplo, no caso de Mariana, não tem ninguém ainda punido, né, criminalmente. Nós temos uma legislação que cobra Isso está na mão do Ministério Público Federal. Né? Está na Justiça Federal e o processo tramita lá. Né? É um processo muito complexo, mas que, de qualquer forma, o que incentivaria as empresas a adotarem esse comportamento? Fiscalização adequada, leis rigorosas de punição em casos de crimes como esse, e o que é muito importante, uma reparação adequada. O Brasil não tem uma lei de desastres.
Então, quando ocorre um fato desse, quando a gente tenta pensar com o nosso direito comum, com o Código Civil comum, ele não se adequa a um fato grave como esse. Uma coisa é um raspão no para-choque de um carro. Né? Nesses fatos, o Código de Processo Civil, o Código Civil, é bastante efetivo, né? Adequado. Para casos como esse, não é. Então, hoje a gente está criando isso, mas deveria partir também, sobretudo do poder político, criar leis como uma lei definindo direitos e deveres em caso de desastres. E as próprias empresas também. Não por causa de lei, mas tem que partir deles, é uma questão ética, moral, de valor mesmo, defender a vida humana. Eu acho que é isso que está faltando também. Guilherme, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. É um assunto muito sério. Nós estamos aí com 4 anos, completando nesse dia 5, 4 anos, do crime de Mariana, daquele desastre ambiental terrível que provocou aí a morte de 19 pessoas e atingiu tanta gente mais. E então não temos como não voltar nesse assunto, né? que está aí ainda devendo muitas soluções às empresas envolvidas, como você acabou de dizer, a Samarco, a Vale e a BHP, que são as 2 controladoras da Samarco, ainda estão devendo muitas soluções, como você disse, 10% foi resolvido. Então, está aí, essa conversa foi justamente para a gente apontar e marcar esse momento e os problemas que estão ainda pendentes. Sim, e a gente ainda vai ter muito trabalho pela frente e a gente espera que as coisas melhorem, né? Mas pode ter certeza de uma coisa, nós não vamos desistir, nós vamos continuar atuando rigorosamente para defender os direitos atingidos e proporcionar que as decisões passem pela efetiva participação deles. Obrigada outra vez. Conversei com o promotor de justiça da comarca de Mariana, Guilherme de Sá Meneguim, nesse dia, então, que completam-se 4 anos do rompimento da barragem da Samarco em Mariana, na cidade de Mariana, e que atingiu Bento, especialmente, devastou Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, além de outras 6 localidades de Mariana. Nós vamos ficando por aqui, o Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube. E para falar conosco por e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.